E galera do terceiro ano, aquele abraço, quanto tempo, hein? Saudade aí, galera. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui. Vamos estudar sobre conflitos na Europa. E nós vamos estudar esses dois primeiros conflitos aqui: a Catalunha e o País Basco na Espanha. Aí o símbolo da Catalunha. Isso aí, a gente não poderia começar a aula sem falar da Catalunha, sem falar do time do Barcelona, né? Que é o grande representante aí mundial dessa região. Barcelona, essa região aqui na Espanha, a Catalunha, capital Barcelona aqui, que fica nessa região aqui, certo? E a outra do País Basco, a cidade de Bilbao, que fica aqui, certo? A capital da Espanha, na verdade, atual é Madrid. Qual é a ideia aqui? Essas regiões aqui buscam a independência, buscam ser estados independentes. Essa busca por serem estados independentes é que gerou e gera diversos conflitos, claro, com o governo central da cidade de Madrid. Positivo? É isso que a gente vai tentar estudar aqui. Esta é a Catalunha. Em outubro de 2017, a Catalunha realizou um plebiscito. O que é um plebiscito? É uma consulta à população sobre a independência da região, o que provocou uma resposta violenta do governo espanhol contra o movimento separatista, claro, do governo de Madrid contra a região da Catalunha. A polêmica insistência catalã pela soberania pôs em xeque nas últimas semanas a unidade do Estado espanhol, quer dizer, o Estado da Espanha entrou em xeque essa questão da soberania do Estado da Espanha. Animado, né, independentistas e autonomistas de muitas partes do mundo, quer dizer, isso deixou as pessoas eufóricas, principalmente em outras regiões do mundo que querem também buscar essa independência. A situação: a Espanha, assim como inúmeros outros estados atualmente constituídos, é um território multinacional, ou seja, esse território multinacional é porque ele é formado por várias nações ou por diversos grupos étnicos regionais, com identidade nacional diferenciada àquela do país a qual pertence, quer dizer, são pessoas diferentes, que às vezes falam idiomas diferentes, têm culturas diferentes que buscam, né, essa independência. Aqui no Brasil a gente vê muito isso em relação ao sul do país e o nordeste brasileiro, há essa dicotomia, né, essa tentativa aí de independência, a conspirações em relação a isso. Esse caso dos catalães, que assim com os outros grupos étnicos espanhóis, tais como os balcos, né, que nós vamos ver daqui, os bascos, né, desculpe, que nós vamos ver daqui a pouco, os navarros, outros povos da Espanha, possuem um forte sentimento separatista, que é alimentado pelo nacionalismo, né, o nacionalismo arraigado, que é aquele nacionalismo intenso mesmo, que esse grupo regional possui. Muitos deles, eles não se consideram espanhóis, eles se consideram catalães. Chegou uma época em que a seleção da Espanha, os jogadores bascos, né, não queriam jogar na seleção espanhola, porque eles se consideraram do País Basco e não da Espanha. Há um forte nacionalismo, né, entre eles. Apesar da pressão política do governo espanhol, da proibição da justiça e da repressão da polícia, o governo da Catalunha manteve decisão de realizar o plebiscito sobre a independência da região, que é a mais importante economicamente da Espanha, quer dizer, a região de maior PIB, né, de maior condições financeiras da Espanha. O problema está aqui, ó. Na Catalunha, o sim, né, à independência venceu com mais de 90% dos votos. Qual é o grande problema? É que só compareceu às urnas, de cada 100 pessoas, só compareceram 42. Né? Das 42 que compareceram, obviamente que 90% votou no sim e 10% no não. Mas olha, não tem nem 50% da população participou. Então, o Tribunal Constitucional da Espanha considerou a consulta ilegal e sem efeito. A vitória do sim no plebiscito separatista, realizado na região da Catalunha, pode ter pouca implicação legal imediata, mas suas consequências políticas e culturais já transcenderam as fronteiras espanholas. Beleza? Esse foi um embate que teve. O motivo para votar a favor da independência da Catalunha está aqui, ó. Capacidade de gestão, né? A Catalunha vai melhorar. O desejo de modelo de país, quer dizer, sentimento
interditário, quer dizer, a população foi votando conforme qual foi a maior pleito da população, capacidade de gestão, veja, né? Onde as pessoas votaram mais por causa disso. Outras pessoas votaram por a Catalunha vai melhorar, né? Que é acima de 20%, o restante abaixo de 20%. Está aqui a percentual. E motivos para votar contra a independência da Catalunha. Qual foi o principal motivo para votar contra? Isso aqui, ó, preservação da unidade espanhola, para que o Estado espanhol não fique dividido e seja um único país. Você tem ideia, a Espanha não é nem tão grande, é um pouco maior que Minas Gerais, aí, algo assim, do Estado de Minas Gerais. Mas olha, as pessoas querem preservar, né, o território espanhol, certo? E outra, não será positivo para a Catalunha. Está aqui, foi outro maior que também não chega a 20%. Esses foram motivos negativos de votar não. Está aí, ó. Com idioma próprio, você tem uma ideia. A Catalunha é uma região com forte identidade cultural, mas nunca foi um país independente. Certo? Aqui é a parte histórica que ele vai falar. Está aí o mapa que nós estávamos vendo no começo da aula. Ó. França, Espanha, Portugal, Catalunha, Barcelona. Entendeu? A outra região do Basco é aqui. Certo? Olha a Espanha aqui. Ela perderia essa área que seria a Catalunha. A Catalunha perdeu todos os privilégios durante o regime de Francisco Franco, entendeu? E a Constituição de 1978 devolveu um certo nível de autonomia à Catalunha, que dispõe de polícia própria, institui o catalão como seu idioma oficial, assim como o espanhol. Está aí, ó, a comunidade autônoma mais rica da Espanha, representa 19% do PIB espanhol. A comparação, né? A Constituição da Espanha concede ampla autonomia em matérias como educação, saúde e segurança, mas limita competências regionais em termos fiscais, ou seja, limita a capacidade da Catalunha de administrar seus próprios recursos. Catalunha, Espanha, área total, uma comparação, certo aqui? O PIB da Catalunha seria de quase 200 bi, da Espanha é 1 tri, população 7,5 milhões, da Espanha 47,1 milhões. Essa é a região da Catalunha. Está aí para um gráfico. Ela é a segunda região mais populosa da Espanha, atrás somente de Andaluzia. Está aqui a Andaluzia, está aqui a Catalunha, certo? E está aqui os Países Bascos, beleza? Que a gente vai falar daqui a pouco. E a região com maior PIB da Espanha. Está aqui a Catalunha, o maior PIB das regiões é o da Catalunha, com 211 milhões de euros. A gente resumir aqui, o que são esses movimentos separatistas? São aqueles que, por motivos históricos, geográficos ou econômicos, querem a separação de parte do território de um país para se tornarem outro país com governo próprio. Há imagens aí das manifestações. Ciutats dels pobles més petits, de costa plana i muntanya. Gent de tot arreu, de totes les edats, del més vell al més infant, del més ric fins al més pobre. I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure, units per un crit de Catalunya lliure. No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. Catalunya lliure, no són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. Então vamos falar agora de Bilbao, ou País Basco, aí, a capital do País Basco. Então aí, pessoal, vamos falar do País Basco. Para falar deles, falamos desse grupo aqui, o ETA. Esse nome, claro, está escrito em língua dos bascos. O País Basco é um grupo étnico, né? Os bascos, que habita a parte norte da Espanha e o sudoeste da França. O ETA é o expoente máximo do nacionalismo radical naquela região. O ETA é considerado um grupo terrorista. O que é o ETA aqui? É um grupo de esquerda que conduz ataques terroristas para ganhar a independência do País Basco. A busca deles é a independência do País Basco. A conflitualidade e um certo isolamento tem marcado a existência desse povo desde muitos séculos. Está aqui representantes do ETA, como eles se vestiam lá.
Nessa imagem é possível a gente ver aqui, ó, o desenho do País Basco. O País Basco abrangeria estados da França e da Espanha. E veja quantos estados aqui estariam dentro desse País Basco. Praticamente parte de toda a Espanha, né? Esses estados todos aqui estariam dentro do País Basco, certo? Então o País Basco estende em terras espanholas, certo? O País Basco estende por terras francesas e o território basco é o mais antigo da Europa. Agora tem um problema, a Constituição de 1978, a mesma que eu falei lá na Catalunha, considera o CAB, ou restringida às 3 províncias, sendo que Navarro constitui uma comunidade autônoma, no caso essa daqui, certo? Essa é a localização do País Basco. Está aqui a bandeira do País Basco, os caras conhecendo, está aqui o brasão. O País Basco tem cerca de 3 milhões de habitantes, né? Bem menos que a Catalunha. A população é a sua maioria de religião católica e apesar da dominação romana, os bascos mantiveram a sua língua, costumes e tradições no processo constante de resistência. A língua falada no País Basco é a mesma há 4.000 anos, o euskera, certo? Esse é o idioma lá, não o espanhol. Por isso, a língua mais antiga da Europa. É uma língua não latina, cuja origem é desconhecida e não apresenta nenhuma semelhança com as demais línguas faladas no continente europeu. Ou melhor, o espanhol é a língua latina, vem do povo do latim. O euskera não vem do latim. Então essa é a língua falada no País Basco. Veja que comparação. Lá na Catalunha fala catalão, aqui no País Basco fala euskera. Veja a dificuldade de se administrar uma região dessa. Tem alguns grupos de movimentos separatistas, certo? O Partido Nacionalista Basco, o ETA, certo? E o ESKIN. Esse é um movimento estudantil, o EKIN, e o ETA é um movimento revolucionário marxista, leninista, ou melhor, socialista, ligado aos ideais do socialismo. A parte histórica, o mais importante aqui, em 1959, discordantes do PNV fundaram o ETA. Esse grupo aqui é que vai causar estrago, que 7 anos depois optaram pela luta armada para protestar contra a ditadura. E aí é justamente nessa luta armada que gera o quê? Grandes conflitos, mortes, atentados, uma série de coisas que ao mesmo tempo coloca a população contra eles. Conflitos aí bascos, né? Em 1968 o ETA assassinou Melinton Manazas, chefe e almirante da polícia na época. Em 30 de dezembro o ETA provocou a explosão de carro-bombas em Barajas, né? Aqui em Madrid. E outras coisas que eles fizeram que vai colocando, né, a população contra ele devido aos ataques serem muito complicados. Desenvolvimentos recentes, a Espanha enfrentou uma reconfiguração e afirmações nacionalistas. A gente já viu isso. Ó. Por um lado, a Catalunha, a gente acabou de falar, afirmou sua autonomia. Por outro, o ETA parece repensar sua forma de atuação. Agora, o fim do ETA, que o ETA teve problemas, acontece no momento em que a organização está débil. Devido ao quê? Ao crescente isolamento social do país. Justamente aí o ataque da polícia francesa e da polícia espanhola torna eles ficam sem operação. Apesar deles quererem passar lá para Portugal, mas mesmo assim eles têm esse protesto aí, esse conflito. Você vê o protesto das pessoas aqui contra o ETA. Então enfraqueceu muito o movimento. Durante algum tempo está aqui, ó, eles tentaram estar em Portugal, né? Mas lá também foram desarticulados. Para fechar aqui nossa aula, né? O País Basco não é espanhol. Veja só a frase aí. Nem francês. É um basco. Você vê que é a região mais antiga da Europa e fala o idioma mais antigo da Europa. Veja a complicação dessas regiões que buscam essa independência, buscam esse nacionalismo exacerbado, nacionalismo mesmo intenso, e aí gera esses conflitos armados e a população pronta, né, para conflitos diversos. Está aí o País Basco, o ETA. Certo? O País Basco aí, bandeira, localização, a França e a Espanha. Está aí, apesar das lutas nunca foram reconhecidas. Está aí língua, idioma, cultura própria. Está aí imagens aí importantes de Bilbao, né? Importante província basca. Para fechar nossa aula, mostrando aí o País Basco. O povo basco é engajado na causa da independência. E o ETA era esse representante aí desse grupo, né? Um grupo extremista, nacionalista. Euskadi está em vários países da organização da Espanha, né? Considera o ETA um grupo terrorista. Então tá aí, galera, valeu. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula com mais conflitos aí pelo mundo e pela Europa, mostrando aí depois o IRA.